Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Roberto, auxiliando vocês no desenvolvimento de algumas atividades. Na aula passada, eu expliquei para vocês nos slides, no desenvolvimento, a respeito do lançamento vertical. Só que o nosso tempo foi meio corrido, então coloquei para vocês a respeito de lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Tá? Então, vim aqui para complementar com vocês esses conceitos, aprofundar com vocês e tentar fazer com que vocês tenham domínio específico disso daqui. Tá? Então, preparei para vocês uns slides aqui, uma animaçãozinha rápida e, claro, vamos fazer um exercício também, beleza? Só que antes, galera, percebam que eu inicio com vocês com um slide. Esse slide, ele vai trazer um detalhe que vocês não podem esquecer. Vamos lá, então? Bom, comecei com vocês com um conceito a respeito de aceleração em queda livre. Professor, por quê? Isso já não foi discutido no exercício anterior, na aula passada? Sim, galera. Só que isso é uma base que vocês devem ter domínio. Tá? Então, só recordando aqui, ó, um corpo em queda livre fica sujeito à aceleração da gravidade, que nas proximidades da superfície da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Posterior, nós vamos trabalhar com gravitação universal e vocês vão aprender a mensurar o valor da gravidade em relação à altura, tá? Em relação a distâncias e assim por diante. Assim, quando o corpo está em queda livre, a aceleração que aparece nas equações deve ser substituída pela aceleração da gravidade. Lembrando que, quando nós trabalhamos com esse conceito de lançamento vertical, nós temos o desenvolvimento de Galileu. Galileu subiu a Torre de Pisa tal, e abandonou dois corpos de massas distintas. Tá? E lá ele conseguiu comprovar que corpos com massas diferentes, eles atingem o solo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles são acelerados constantemente. Por quem? Pela gravidade. Tá? Então ele desmistificou uma teoria de Aristóteles que afirmava que um corpo mais pesado cairia antes, certo? Claro, com os nossos conceitos aqui, os nossos desenvolvimentos, nós desprezamos a resistência do ar, tá? Porque isso vai fazer influência no nosso conceito, beleza? Então, esses conceitos de queda livre, eu consigo utilizar também nas ideias de lançamento oblíquo, tá? Lembrando, quando eu faço um lançamento subindo, o meu corpo ele está indo contra a gravidade aponta para baixo, ele está subindo, tá? Na vertical. Então ele sofre o quê? Uma desaceleração, tá? Ele sobe retardado, atinge a altura máxima, que a sua velocidade é zero, muda o sentido do movimento e começa a descer. Beleza? Então só lembrando com vocês, porque isso vai auxiliar muito no nosso conceito. Aí eu passei para vocês esse conceito, fiz com vocês esse slide, tá? Que diz a respeito de lançamento oblíquo, tá? Resumindo esse conceito aqui, eu preciso que vocês se atentem ao quê? O lançamento oblíquo, tá? Primeiro conceito de lançamento oblíquo, eu preciso que vocês se atentem ao quê? A nossa velocidade. O lançamento oblíquo nada mais é do que um simples lançamento em que nós formamos um ângulo. Tá? O meu projétil ele se desloca tanto no eixo X como para o eixo Y. Tá? Então vocês devem lembrar desses conceitos. A minha velocidade é para X e para Y. Tá? Detalhe, para o eixo X, ele não sofre aceleração da gravidade, ele não tem nenhuma aceleração. Para o eixo X, então, vocês devem identificar que nós teremos um movimento retilíneo e uniforme. Em relação ao nosso eixo Y, nós temos a gravidade, que ela se torna constante. Então, para o eixo Y aqui, nós teremos um movimento uniformemente variado. Beleza? Então, se atentou a esses detalhes, fica fácil o nosso conceito. Tá, professor, o que isso quer influenciar? Vai influenciar que a velocidade que o enunciado te passa, necessariamente você não vai utilizar ela. Você vai ter que trabalhar com as componentes retangulares do seu vetor velocidade. Beleza? Então, lembrando, decomposição vetorial pelas componentes, a x igual a vezes cosseno do ângulo, a y a vezes seno do ângulo, tá? No caso de um vetor A. No caso, a nossa velocidade aqui, o nosso vetor é a velocidade, ok? Componentes do vetor, coloquei aqui embaixo para vocês. Para o eixo X, cosseno, para o eixo Y, seno. Beleza? Então, bem rapidinho aqui, para que vocês consigam identificar os nossos conceitos. Bom, o lançamento oblíquo, então, como eu disse para vocês, a nossa velocidade, ele será dividido em duas partes ali. Tá? A composição de dois movimentos. Na horizontal, nós temos ali o movimento uniforme, posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial para x vezes tempo. Lembrando, a velocidade inicial de x para o eixo x é um movimento uniforme. A minha velocidade ela será constante, tá? A minha velocidade é constante e a minha aceleração é zero. Porém, para o eixo vertical, nós temos aí a aceleração da gravidade. Beleza?
lembrando aqui, ó, de acordo com os princípios de independência dos movimentos de Galileu, cada um dos movimentos ocorre de forma independente. Belezinha? Então, devemos identificar aqui, quando nós trabalhamos com o eixo Y, M e o V, nós trabalhamos com as funções horárias do movimento. Entra lá a velocidade para y é igual à velocidade inicial de y, v é igual a zero, mais a aceleração, que é a gravidade vezes tempo. Nós trabalhamos com a posição em função do tempo, posição de y é igual a posição inicial de y, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração tempo quadrado por 2 e Torricelli. Belezinha? Coloquei para vocês aqui, galera, antes de fazer isso, os nossos conceitos aqui, eu trouxe para vocês um simulador. Tá? Esse simulador FET, só para que vocês consigam visualizar a respeito dessas componentes aqui. Tá? Então, vou fazer o quê? Estou a superfície horizontal aqui no solo, tá? Em relação ao solo, eu estou a uma altura 0. Tá? Eu vou fazer o quê? Um ângulo de 30 graus aqui. Tá? E aí, eu tenho uma velocidade inicial de 15 metros por segundo no meu projétil. E eu vou fazer um lançamento. Tá? Então, fazendo esse lançamento, percebam, ele se desloca tanto no eixo X, tá? Esse conceito de eixo X também é bem interessante que vocês recordem, é a nossa abscissa, tá? E, então, quando o estado pode pedir, determine a distância da abscissa. Em relação ao eixo Y, nós temos a nossa ordenada. Então, ele se desloca tanto no eixo X, como no eixo Y, beleza? Tá, professor, e daí? Tá, eu quero mostrar para vocês alguns conceitos antes. Nós temos o que nós chamamos de ângulos complementares. Tá, beleza? Beleza. Mas o que vem a ser isso? Fiz um lançamento formando um ângulo de 30 graus. Eu consegui aqui chegar a uma distância de 19,92 metros. Vamos arredondar aqui para 20 metros. Tá? 90. Para eu chegar no 90, preciso de mais quantos graus? 60. Então, se eu fizer um lançamento com 60 graus, eu consigo identificar que eu vou atingir exatamente o mesmo ponto. Tá? Todo o conceito que eu tenho de ângulos complementares, eu consigo identificar que eles irão atingir o mesmo ponto. Beleza? Só pegar mais um aqui, ó. 70 e 20. 70 mais 20. E eu não consigo baixar de 25. Tá? Então, não vai dar o mesmo ponto. Tá, o que eu quero demonstrar para vocês com isso? Que pode ser questionado para vocês a respeito do maior alcance possível. Se eu tenho esses conceitos de ângulos complementares, nós conseguimos identificar que o maior alcance possível, ele só será dado se eu fizer um ângulo de 45 graus. Beleza? Então, primeira parte, acredito que é bem tranquilinho. Se vocês tiverem dúvidas, mandem tutoria. O que eu quero demonstrar para vocês aqui, necessariamente? Isso aqui, ó. Então, aqui no meu canto direito, eu tenho os vetores da velocidade. Eu tenho a velocidade total e eu tenho as componentes. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro as componentes, tá? Feito o meu lançamento. Percebam que as minhas setinhas... Está muito rápido. Ó, percebam que as minhas setinhas, elas vão mudando de direção. Ó, do eixo Y, ela subiu, de novo, ó. Ó, para o eixo Y, ela vai diminuindo. Chegou na altura máxima, ela não aparece. E passou do meio, ela vai aumentando, até chegar no solo. Tá? Mais uma vez, ó, fiz o lançamento, para o eixo Y eu tenho ela maior, para o eixo X ela não altera. Então, para o eixo X, a minha velocidade será constante. Beleza? Em relação ao eixo Y, ela vai mudando. Tá? Ó, chegou na altura máxima. Na altura máxima, passou um pouquinho aqui. O que vocês devem identificar a respeito da altura máxima? A altura máxima, professor, no lançamento vertical, foi afirmado que a velocidade é 0. No lançamento oblíquo, a velocidade na altura máxima é 0? Para o eixo Y, sim. Para o eixo X, não. Então, nós não podemos dizer que na altura máxima a velocidade é 0. Então, a velocidade na altura máxima, ela tende a 0. Beleza? Claro, eu vou explorar os conceitos com vocês a respeito da altura máxima, velocidade 0. Mas ela tende a 0. Para o eixo Y, para o eixo X, ela mantém a sua velocidade constante. E claro, lembrando, durante todo o movimento para o eixo Y, a aceleração é constante. Na altura máxima do eixo Y, a aceleração é a gravidade e
a velocidade zero. Beleza? Então, lembre-se desse conceito. Porque pode cair. Na altura máxima a velocidade é zero? Não, ela tende a zero. Belezinha? Se você tem esses domínios, galera, agora é só fazer a aplicação. Aí entra um detalhe bem interessante. Eu, particularmente, não gosto de decorar fórmulas. Eu gosto de desenvolver os conceitos da forma mais fácil para mim. E é isso que eu vou tentar passar para vocês. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu coloquei para vocês alguns slides aqui que eles trazem fórmulas. Tá? Fórmulas em relação ao alcance, fórmula em relação à altura. Eu não gosto disso. Então eu vou fazer com vocês um exercício já, da forma que eu julgo mais fácil para vocês. Tá? E aí nós vamos discutindo. Lembrando que nós já tivemos uma aula sobre as funções horárias, vocês já pegaram os conceitos das derivadas, das funções, pega a aceleração, integra, nós temos a velocidade em função do tempo, pega a velocidade em função do tempo, integra, nós temos a posição em função do tempo, e com isso nós conseguimos desenvolver aqui também. Beleza? Vamos ao nosso slide ali, que eu mostro para vocês pontualmente. Como eu disse para vocês, quando nós trabalhamos com esse conceito de lançamento oblíquo, eu tenho movimento tanto na horizontal quanto na vertical. Para o movimento horizontal, eu vou identificar o que aqui? Movimento horizontal, velocidade constante. Se a minha velocidade é constante, eu vou usar quem? A posição é igual a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Aqui eu só mudei de x para s, tá? De posição, não tem problema. Só que o que acontece? Foi definida uma fórmula aqui, ó. Sx, posição para x, é igual a velocidade vezes cosseno do ângulo vezes o tempo. Eu, particularmente, prefiro calcular isso separado. Ah, professor, mas eu prefiro fazer dessa forma. Fique à vontade. Tá? Procure mais fácil para vocês. Beleza? Então, para o eixo x, sempre velocidade constante, a única relação que você vai usar é essa daqui. Quando nós trabalhamos com o eixo y, o nosso movimento vertical, nós temos um movimento uniformemente variado. Tá? Então, nós fazemos algumas organizações aqui. Tá? Então, o que eu devo saber? Na altura máxima, a velocidade é zero. Tá? Então, nós conseguimos trabalhar com a fórmula da velocidade em função do tempo. Tá? Organizando, velocidade inicial de y, eu tenho quem aqui? Seno do ângulo. Tá? Então, ó, velocidade inicial, velocidade de y é igual a velocidade inicial vezes seno do ângulo, menos gravidade vezes tempo. Aí foi definido aqui, ó, cálculo da altura. A altura em função de quem? De um tempo. O tempo que ele leva para atingir a altura máxima. Então, a interpretação ela se torna mais específica. Então, ó, posição de y é igual velocidade inicial, substituímos por velocidade inicial vezes seno do ângulo, menos meio gt ao quadrado. Ok? Tranquilinho? Altura máxima. A altura máxima foi feita uma organização. Galera, mais uma vez, eu não gosto de fórmulas assim. Então, eu vou desenvolver os exercícios com vocês, pontuando a forma bem objetiva. Claro, depois eu peço que vocês se atentem, se você achar melhor isso daqui, trabalha com isso daqui, você procura o mais fácil para você, tá? Para o seu entendimento, para a sua interpretação. Então, altura máxima, velocidade inicial ao quadrado, vezes seno ao quadrado do ângulo, dividido por 2g, e o alcance máximo, velocidade inicial, seno de 2 vezes o ângulo, dividido pela gravidade. Tá? E o tempo de subida, tá? O tempo de subida é igual a velocidade inicial vezes seno do ângulo dividido pela gravidade. O nosso simulador, eu deixei para vocês aqui um QR Code que vai demonstrar para vocês, vai levar vocês aquele simulador que eu tô trabalhando aqui na segunda página. Tá? Se você tiver curiosidade, baixa o QR Code, o aplicativo no seu celular, que você vai direto para a página, ou se você precisar, eu deixei o site para vocês aqui. Galera, só concluindo. Lançamento oblíquo, se você tem o domínio dos conceitos de lançamento vertical, vai ficar muito fácil. Lembre-se, a velocidade para o eixo x é constante, para o eixo y ela varia. Quem é constante no eixo y? A aceleração. Belezinha? Bom, vou dar uma pausa com vocês aqui agora, concluo essa aula, vou iniciar uma nova aula com vocês com a resolução de mais um exercício. Belezinha? Não saia daí, me acompanhe, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais. Show? Até já, então!